Olha, meus amigos e minhas amigas, nós vamos agora passar por uma pauta muito interessante, muito importante, e principalmente porque é uma pauta que me agrada do ponto de vista que faz uma pergunta muito importante, e a pergunta que nós vamos fazer para você que está agora em casa, no trabalho, você que nos acompanha, que você fica aí pensando, conjecturando sobre a vida, o que é a vida, o que pode ser a vida, o que deve ser a vida, ou o que é a sua vida. Nós perguntamos para você, o que é felicidade? Pois essa é uma pergunta muito importante e que pode ter muitos sentidos ou muitas respostas. Talvez algumas dessas respostas cheguem agora com os nossos convidados, o Luiz Tadeu, que é escritor, autor da obra Das Muletas Fisasas, que entrevistei recentemente aqui no programa, e também o Dr. Júlio Maciel, psicólogo e professor de gestão de pessoas, que vão estar dia 9 de agosto, às 13 horas, às 15 horas e 30 minutos, com a palestra O que é Felicidade. Dr. Júlio Maciel e Luiz Tadeu, muito boa tarde, é um prazer recebê-los aqui em nosso programa, uma satisfação imensa tê-los aqui. É uma pergunta que parece ser simples, doutor Júlio, mas é muito difícil de ser respondida. Boa tarde, doutor. É um sentimento complexo. É um sentimento complexo, isso mesmo. E esse é o sentido da vida, né? Nós estamos aqui para buscar felicidade, né? Assim como... Essa é a pergunta incessante, a busca incessante das pessoas, né, doutor Júlio? Exatamente, Oswaldo. E assim como a felicidade, a psicologia também estuda todos os outros sentimentos, né? E a todo momento a gente é bombardeado, né, por um monte de sentimentos, seja de alegria, seja de tristeza, seja de raiva, né? Então é muito importante nós, enquanto seres humanos, indivíduos, né, de vez em quando a gente parar para a gente tentar buscar algumas respostas, né? E a felicidade está muito relacionada com os nossos parâmetros, os nossos anseios, né? O Luiz Tadeu, ele tem uma fala que me agrada muito, né? Para alguns a felicidade é muito relativa, né? Para alguns é ter, né? Para outros, Oswaldo, é ser, né? Então é necessário com que a gente, de vez em quando, a gente possa reavaliar os nossos conceitos, né? Outro dia eu recebi o Luiz Tadeu aqui, ele conversava comigo, contou um pouco da sua história, das suas experiências, das suas vivências, dos problemas, principalmente de saúde, que ele viveu. E depois que ele saiu do programa, eu fiquei imaginando, isso aí é um ser que poderia ter talvez muitos motivos ou alguns motivos para ser um ser amargurado, mas não. Ele consegue, acima de tudo, o Luiz consegue ser uma pessoa amável, uma pessoa doce, uma pessoa resiliente, uma pessoa que, acima de tudo, ele conseguiu transformar a dor, né, em algo positivo na vida. Ele conseguiu transformar momentos difíceis, momentos que talvez para alguns fosse difícil para ultrapassar, para superar, né? Ele conseguiu superar, ele conseguiu crescer, né, dar uma dimensão maior e um sentido maior na vida, doutor. É algo muito importante. Luiz, você acha que essa questão da felicidade, tem uma frase que eu guardo sempre, doutor Júlio e Luiz, que gente nasce para ser feliz. É isso mesmo? Primeiramente, eu agradeço as suas palavras, as suas gentis e generosas palavras para comigo, e eu eduquei meu olhar para olhar o lado belo da vida. Então, respondendo à sua pergunta, se a gente nasce para ser feliz, eu acho que a vida é uma busca incessante pela felicidade. Ao longo do tempo, ao longo da história, desde que o homem das cavernas, os mais primitivos, eles tinham por objetivo querer ser feliz. Então a ciência, a filosofia se debruçou para conceituar o que é felicidade. Felicidade é muito relativa sob o ponto de vista de cada um. Para uns é ter, para outros é ser, para uns é guardar, para outros é gastar. Eu tenho visto muita gente falar assim, eu não sei o dia de amanhã, então eu vou gastar tudo que eu tenho hoje, porque amanhã eu não sei se eu estou vivo. Mas amanhã, se você estiver vivo e gastou tudo, o que é para você? Como é que você vai refazer isso? Então, esse, para mim, eu eduquei o meu olhar, primeiro, para olhar ao lado bom da vida e saber que, embora a vida tenha finitude, ela vai acabar um dia, eu tenho por obrigação ser feliz a cada dia.
Perfeito. Doutor Júlio, vamos aí para uma palestra. A quem interessada, quem são as pessoas que estão sendo convidadas para essa palestra que acontece no dia 9, agora sexta-feira, às 15h30, lá na Escola de Governo, é isso? Exatamente. A Escola de Gestão, que é a escola responsável por capacitar todos os servidores públicos do Estado, né, está comemorando, Oswaldo, 30 anos, né? E essa data ela não poderia passar em branco, né? Foi feito uma grande sondagem, né, juntamente com esse público, e eles escolheram esse tema dentre outros. Então, na sexta-feira, nós estamos aqui para fazer um amplo convite a todos os servidores para que eles se façam presente e a gente fazer uma grande reflexão, né? O Luiz Tadeu, ele tem uma história de vida, né, que inspira, né? A gente precisa buscar um pouco dessa lente, né? Porque às vezes a gente tem o dia todo, né? Vive um dia todo e ao final do dia, quando a gente para relembrar tudo que foi feito, geralmente a gente só lembra das coisas que não deram certo, né? E a gente precisa carregar um sentimento que eu julgo valioso, que é o da gratidão. A gente agradecer. Um valor na vida, né? É a linguagem do coração. Doutor Júlio, a gente fala dessa busca incessante pela felicidade, ou a felicidade ser algo relativo, mas por que tem tantas pessoas infelizes no mundo, hein? Diante da grande possibilidade de sermos felizes. Oswaldo, algo desafiador para o ser humano é ele saber lidar com as suas frustrações. Tá? Nós não somos aquilo que a gente gostaria de ser, geralmente. A gente não está aonde a gente gostaria de estar. E a gente precisa saber lidar com essas frustrações, né? E as frustrações, elas estão muito associadas às nossas expectativas, né? E infelizmente a gente não compara. A tecnologia, essa tal dessas redes sociais que para mim não influencia muito na minha vida, porque quando eu nasci lá em Bacabal, a tecnologia, a melhor das tecnologias que eu conheci era um posto da Telma que tinha lá, e o mensageiro ia chamar o pessoal lá em casa, olha, tem uma ligação. Essa é a tecnologia da minha época, mas hoje a sociedade, principalmente as pessoas que nasceram aí no final dos anos 80, início dos anos 90, estão sendo muito impactadas por esse boom tecnológico, e aí nós estamos agora vivendo a questão das redes sociais, as pessoas vivem muito de aparência, de cliques, de likes, disso e daquilo, e confundem felicidade com a questão da exposição, com essa questão de aparecer bem para outras pessoas olharem, verem. Isso também é preocupante nos dias de hoje? Isso é o mal do século, né? Antes, né, a gente comparava as nossas vidas com a vida do vizinho, né? Hoje a gente compara as nossas vidas com qualquer cidadão do mundo, né? E a gente não pode esquecer que aquele momento onde está sendo compartilhado pode ser ali um momento, uma cena criada, uma cena que ela não é habitual. Tava fake, né? Mas o cérebro, né, ele capta aquela imagem como se ela fosse ali parte do cotidiano do outro, né? E nós, enquanto seres humanos, infelizmente a gente se compara muito ao outro, né? Afinal de contas, a gente cresce sendo comparado, né? Com o irmão mais velho, com o irmão mais novo, com o vizinho, né? E aí é necessário com que a gente tenha os pés no chão e a gente possa reconhecer os nossos limites, né? E a realidade a qual a gente está inserido, né? Cada um compõe a sua história, né? Faz a sua história, né? Oswaldo, você falou lá da sua origem, lá de Bacabal, falou da Telma, coisas que ficaram no século passado. Pois é. Nessa época, era a época do molecular. Manda o moleque lá para chamar a pessoa. Hoje nós estamos na época do celular. Pois é. Embora a tecnologia tenha avançado bastante, nós temos acesso a tudo. De alguma forma, para a grande maioria, isso se tornou um problema. Hoje, o que mais nós vemos ao nosso redor são as pessoas dizerem que não tem tempo para isso, não tem tempo para aquilo. O tempo é o mesmo.
O tempo é uma coisa absoluta em todos os lugares. O tempo é uma das coisas mais, se não for a coisa mais democrática que existe na vida, é uma das mais. Você tem 24 horas, eu tenho 24 horas, o Júlio tem 24 horas e o presidente dos Estados Unidos tem 24 horas, que é o homem mais poderoso da Terra. Ninguém tem um minuto a mais. A diferença é o que eu faço com o meu tempo, o que você faz com o tempo, o Júlio faz com o tempo e o quem está nos assistindo faz com o seu tempo. E isso, quando você passa a maior parte do seu tempo olhando a vida do outro, comparando a vida do outro através das redes sociais, além de você perder seu tempo, você causa um problema psicológico. Nunca se falou em toda a história da humanidade tanto como em saúde mental. A saúde mental hoje, o doutor Júlio, como psicólogo, sabe disso, que até tem um atendimento, lida diretamente com esse tipo de público, sabe que as pessoas aceleraram o seu juízo de forma que estão todo mundo ou dependente, ou apreensivo, ou ansioso. Nunca se vendeu tanto ansiolítico no mundo como no Brasil. O Brasil é campeão mundial de ansiolítico. Isso é triste. A indústria farmacêutica que mais vende, que mais ganha dinheiro no mundo todo, matando, tornando todo mundo dependente. Isso é um problema muito sério. Enquanto nós que viemos lá daquela geração do molecular, temos que nos abster disso exatamente para usufruir do que existe de melhor na vida. Luiz e doutor Júlio, qual a receita da felicidade? Essa é a resposta do milhão. Essa é a resposta a qual nós buscamos, né? E a gente iniciou aqui, né, respondendo as suas perguntas, justamente mostrando que a felicidade é muito relativa, né? Ontem eu estava conversando com uma mãe, com uma senhora, e ao perguntar para ela o que era felicidade, ela me disse que era cuidar dos filhos, né? Futuramente ver eles bem. Essa seria a maior felicidade, né? A felicidade ela está muito associada com o nosso propósito de vida, com aquilo que nos dá sentido, né? Então, por isso, um dos recados da nossa palestra vai ser justamente isso, né? Vamos ter um propósito para que a gente possa gozar desse sentimento da realização, né? O grande problema é que a felicidade ela é um bem-estar duradouro, né? E para que algo seja duradouro é necessário com que seja consistente. Isso vai exigir da gente, Oswaldo, energia, vai exigir da gente empenho, dedicação, para que a gente possa fazer a construção, para que a gente possa gozar desse sentimento. Doutor Júlio, existe a possibilidade da sensação da falsa felicidade? Sim. Eu acho que a falsa felicidade, né, a psicologia nos mostra, né, que há uma confusão, né, mental muito grande entre a felicidade e a alegria, né? A alegria é um sentimento muito passageiro que às vezes está associado a degustar um bom prato, né? A companhia de alguns amigos como eu estou aqui, né? E a felicidade não. A felicidade é tu te deparar, tu se reportar àquela realização e tu ser bombardeado por um sentimento extremamente agradável, né? De ter realizado esse propósito, né? Por isso que é importante, aí eu volto a falar, né? A felicidade, ela dá trabalho, porque é necessário com que a gente faça a construção disso. É um processo. É um processo construtivo. É um processo. Né? É um processo. Né? E nós vivemos, né, Luiz Tadeu, em uma sociedade que ela cultua muito o resultado. Ela não valoriza o processo. Então, a sociedade que é muito o imediatismo, né? Coisa rápida. Imediatismo e valoriza muito o resultado, né? É necessário com que a gente parabenize as pessoas, né? Por elas estarem empenhadas, dedicadas, buscando ali o processo, o dia a dia, né? O processo é tão quanto importante o resultado. Exemplo, no domingo, né? A gente está em plena Olimpíada, o atleta brasileiro do esporte de tênis de mesa estava falando, eu saí de casa com 14 anos, eu treino 7 horas por dia, e ele se jogando ali de joelho ao chão, né, que ele não tinha conseguido a medalha. Essa pessoa merece
né, todo o nosso respeito, todo o nosso reconhecimento. Ele não ganhou a medalha, né? Mas em compensação, Luiz Tadeu, houve empenho, houve dedicação, houve entrega ali, ele deu o melhor dele. Só que possivelmente essa pessoa ela não vai ter o reconhecimento dentro da sociedade ao qual nós vivemos. Os seres humanos não sabem ou desconhecem quando a felicidade bate à porta, coisas desse tipo, doutor Júlio? Quando não se tem propósito, às vezes a felicidade bate e a gente não vê que ela chegou. Fecha a porta na cara da felicidade, né? Tanto a felicidade quanto a vida são construções. Você tem que construir tudo ao longo do tempo. Nós começamos a nossa conversa aqui, a pergunta inicial: o que é felicidade? É ter, é ser, é guardar, é gastar. Tudo isso envolve uma série de coisas. A vida é mistério. Quando nós imaginamos que nós chegamos aqui sem saber de onde viemos, para que viemos, quando vamos e para onde vamos, tudo isso muda a nossa concepção de vida. Então, o que nós temos que ver diante do dia a dia? Eu optar por aquilo que me faz bem. A felicidade é um bem-estar, e ele não é um bem-estar momentâneo. A alegria é um bem-estar momentâneo. Eu estou alegre aqui, mas amanhã, daqui a pouco, vai deixar de existir essa alegria. A felicidade, na minha ótica, acima de tudo, o equilíbrio. Você não se deixar ficar eufórico quando está muito bem e nem depressivo quando vai lá embaixo. Depois do acidente que eu sofri, se eu tivesse me deixado abater, né, por tudo que eu passei, eu não estaria aqui contando essa história e provocando essa discussão acerca de felicidade. Para mim, primeiro, eu sempre mudei meu olhar sobre as coisas. Eu tenho visto, agora como a convite do governador do estado do Maranhão, eu tenho um cargo da Secretaria de Turismo, e eu tenho, como gestor público, eu tenho obrigação de mostrar que nós moramos numa cidade espetacular, que nós temos problema, mas que nós podemos passar por cima dele e olhar, é só mudar o olhar que você vai olhar as belezas que tem em São Luís do Maranhão. Com certeza. Quando eu vejo muita gente falar mal de São Luís, eu digo para eles: vão bem aqui do lado. Não vamos comparar com Rio e São Paulo, vamos bem aqui de Belém, vamos aqui em Fortaleza, duas cidades que são próximas nossas. O nível de violência é muito maior do que o nosso. Lá eles têm um negócio que nós não temos, que é turismo sexual. Lá eles têm uma série de coisas que nós não temos. Nós temos um mar na nossa porta, nós ainda nos damos o prazer de ir almoçar na praia e voltar para trabalhar, porque é perto. Se você deixa de fazer, isso é um problema de cada um. Mas se você souber administrar o seu tempo, você vai ser uma pessoa feliz. A felicidade passa pela administração, inclusive, do tempo. Perfeito. Conversei com Luiz Tadeu, escritor e autor da obra Das Muletas, Fiz Asas, o Dr. Júlio Maciel, psicólogo e professor de gestão de pessoas, que vão estar nesse evento, a palestra O que é Felicidade, dia 9 de agosto, às 15 horas, na Escola de Governo do Estado do Maranhão. Fica onde, hein? Na Rua da Estrela, número 540, antigo prédio da SEMAR, que depois foi Secretaria de Administração, na quadra seguinte. Mas eu aproveito para lhe convidar, Oswaldo, para você estar presente na nossa palestra. Perfeito. E outra coisa, convidar os seus telespectadores, os seus ouvintes, porque essa palestra de uma forma geral, é uma conversa. Nós vamos ter uma conversa. O doutor Júlio e eu vamos ter uma conversa com as pessoas que estão lá, vamos ter uma dinâmica, uma troca. Porque não existe prato feito para a felicidade. Perfeito. Doutor Júlio, um grande prazer em conhecê-lo, seja bem-vindo. Volte sempre, volte outras vezes no nosso programa. Eu estou à disposição, o prazer é todo meu, um privilégio estar aqui com vocês. Muito bem, são 13 horas e 56 minutos, eu vou agora um breve intervalo comercial, voltamos em instantes com o nosso programa O Linha de Frente. Aguarde um instante só.